Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. Eu sou a Jéssica Cartomante, esse é o canal Brilho de Carey e hoje a gente vai falar sobre o caso Assunta. É um caso que vocês têm me pedido bastante ultimamente. É um caso assim não tão antigo, mas também não tão recente. Ele aconteceu no ano de 2013, porém está sendo muito falado agora, né? Ultimamente, principalmente após aí uma série que a Netflix fez. Eu não assisti, mas por isso que vocês estão me pedindo para trazer esse caso bastante ultimamente, né? E é importante deixar ressaltado, principalmente as pessoas que assistiram a série, eu pesquisando, né, a respeito desse caso, para entender aí o que aconteceu, poder trazer esse resumo para vocês, né, para a gente ver aí o que precisa ser analisado através das cartas, que é uma dramatização, essa série. Então, pode ter coisa ali que literalmente foi dramatizado, né, que foi colocado a mais, para trazer esse aspecto mais fictício, né, vamos dizer assim. Então, pode ser que seja baseado no caso real e não a história real completa dela ali, fidedigna a respeito do que aconteceu de fato, tá? Então, é importante não levar tão em consideração aí essa série a respeito disso, porque não é um documentário, é uma série que foi dramatizada, tá bom? Então é isso, a gente já vai entender direitinho o que aconteceu nesse caso, inclusive o que faz, primeiramente, nele ser misterioso, é que não se sabe a motivação, ela foi encontrada sem vida no ano de 2013, e os pais adotivos que foram condenados aí pelo que aconteceu com ela, só que não se sabe o porquê que eles fizeram isso. Eles até o último momento disseram ali sobre a inocência deles, que eles não teriam feito isso e que era importante encontrar o verdadeiro culpado. Não se sabe nem a motivação e quem de fato fez. Os dois, né? Tanto o pai adotivo quanto a mãe adotiva foram condenados, mas não sabe quem de fato cometeu o ato. A gente já vai entender direitinho sobre esse caso. Eu sempre faço aqui um resumo para vocês, para a gente conseguir compreender o contexto dele, o que faz dele um caso misterioso e o que a gente precisa ver aqui através das cartas, mas não tem como eu colocar ele completo aqui, né? Se já deu uma série, vocês conseguem compreender o quão não só grande ele é, quanto até mesmo de desdobramentos, detalhes, coisas que demandariam atenção, teorias. Então é mais um resumo mesmo. Se você não conhece o canal, não sabe como funciona, a gente traz casos assim, que não tiveram solução, não tiveram nenhuma resposta, ou que tiveram solução, assim como esse, né, que eles foram condenados, mas que tem ainda alguma ponta solta, algo que não tem resposta nesse caso, motivação e quem fez. E a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Também fazemos aí previsões para os famosos, previsões para o Brasil, mundo, enfim, assuntos aí que vocês têm interesse em saber e que é possível ver através das cartas. Então é isso, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like no início do vídeo, que é muito importante, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Nem sempre, mas aí se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo na tela para vocês. Importante também que eu criei uma outra rede social, né? Um outro perfil com o mesmo arroba, mas é importante que vocês vão lá seguir, se certificar que vocês estão seguindo, tá? Que aí eu aviso quando eu postar vídeo novo, alguma coisa que acontecer, enfim, até mesmo, né, a respeito das previsões que eu faço aqui que acontecem, eu coloco lá, vou repostando aí as notícias, né, que vão saindo a respeito das coisas que eu falo e tudo mais, inclusive quando vocês me marcam também eu reposto, então é importante que vocês me sigam. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores, inclusive tem promoção lá acontecendo nesse momento. Vagas limitadas, tá? Então se você quiser garantir sua vaga, já faz seu agendamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. A Assunta tinha apenas 1 ano de idade quando foi adotada por Alfonso e por Rosário, né, seu pai e mães aí adotivos. Ela tinha origem chinesa
e eles viviam na Espanha. Eram, assim, até mesmo um homem e uma mulher que tinham uma vida bem privilegiada, né? Dizem que eles eram ricos, mas ao que tudo indica, quem tinha dinheiro mesmo era a Rosário, né? Era a mãe adotiva dela. Ela decidiu aí seguir a carreira do pai, que era advogado, parece que era um homem bem importante aí na França. E o pai, o Alfonso, ele era jornalista. Parece que ela tinha um problema de saúde, até mesmo considerado um pouquinho complicado, principalmente se ela engravidasse, poderia colocar a vida dela em risco. Era um tipo aí específico de lúpus, então os médicos não aconselhavam isso e parece que eles tinham vontade de ter filhos. Daí veio, né, a vontade e a ideia de adotar. Nesse caso, eles adotaram a Assunta, deram esse nome, né, para ela, batizaram ela como Assunta. Ela tinha uma relação muito boa com os avós, parece que era muito amada. Acredito que os pais, né, dos pais adotivos dela, os avós adotivos dela, sempre tinham bastante vontade, né, de ser avós, enfim, e ficavam tristes com essa situação da filha não poder dar um filho, já que ela era filha única. Então, com a adoção da Assunta, eles ficam bastante felizes e ela tinha uma relação muito próxima a eles. Parece que eles viviam num ambiente familiar feliz. Até então, mostravam ser uma família feliz e normal. A Assunta frequentava aí colégios particulares, ela era uma menina muito inteligente, parece que tinha uma facilidade maior de aprender aí diversos idiomas, mas acontece que faltando pouco mais aí de uma semana para ela completar 13 anos de idade, os pais fazem aí um contato com as autoridades e fazem uma denúncia do desaparecimento dela. Na noite de sábado, de 21 de setembro de 2013, pouco tempo depois, poucas horas depois do seu desaparecimento, né, de ser ali informado do seu desaparecimento, ela foi encontrada sem vida numa área rural, poucos quilômetros ali da cidade que ela vivia. Encontraram uma corda laranja ali que estava amarrando o corpo dela. Não aparentava nenhum sinal de violência num sentido mais íntimo e, pelo menos em primeiro momento, e estava visível, né, que provavelmente ela teria desencarnado por asfixia, o que foi comprovado depois, né, com exames. Os pais da menina de início colaboraram bastante, né, com a investigação, deram ali seus depoimentos, porém a investigação não demorou muito para se voltar ali contra eles, né, principalmente por inconsistências no depoimento. Acredito que eles estavam dando depoimentos muito desencontrados, e eles também tinham uma casa, um imóvel, nessa área rural, próximo ao local em que o corpo da menina foi encontrado, e lá, nesse lugar, encontraram uma prova, né, que colocavam eles naquela situação como se eles tivessem algo a ver com aquilo, porque foi encontrado partes, né, ou até mesmo outra corda do mesmo tipo que estava lá no corpo da Assunta, com que ela estava amarrada, a mesma corda dessa cor laranja. Além disso, né, exames posteriores no corpo dela identificaram que ela tinha altas doses de remédio no seu corpo, remédio tranquilizante, né, que não cabe falar o nome aqui, mas inclusive que já tinha tempo que estava no organismo dela, pelo menos uns 3 meses. E também, com tudo isso, né, o que piorava mais ainda a situação deles foi não só essa questão do desencontro aí dos depoimentos, quanto até mesmo eles não darem nenhuma resposta plausível, convincente, do que eles estavam fazendo naquele dia, muito desencontradas. Com isso, na investigação concluiu que, de fato, eles tinham feito aquilo, mesmo não sabendo nem como, nem porquê, foram eles por conta da corda que foi encontrada lá, onde o corpo foi encontrado, enfim, diversas outras questões, diversos outros detalhes, principalmente a respeito desse remédio. Inclusive concluíram que quem comprava esses remédios era o Alfonso, né, o pai adotivo da Assunta,
E ele dizia, né, a justificativa dele para isso foi que era para mulher, que parece que sofria por questões aí psicológicas, né, e emocionais. Até demorou bastante, né, para sair o resultado do julgamento, que só aconteceu aí 2 anos depois do que aconteceu com a menina, né, do que fizeram contra ela. O ano de 2013 tinha sido um pouco conturbado aí, no mínimo, para a família. Acontece que o marido acabou descobrindo aí traições da esposa, parece que ela tinha um amante, ela não negou nada, enfim, dizia que estava apaixonada e tudo mais. E não tinha mais conversa, se divorciaram, né, decidiram aí cada um para um lado, cada um para um canto, e queriam dividir a guarda da Assunta. Entraram aí em um acordo que ele iria morar, né, próximo ali, ele se mudou para um lugar próximo onde a mãe e a Assunta estavam vivendo, só que eu acredito que isso não durou muito. Em julho aconteceu um negócio um pouco assim, no mínimo estranho. Parece que um homem mascarado entrou na casa e tentou estrangular a Assunta, mas a mãe não teria dado, sabe, prestado queixa para a polícia, nada, não fez nada com relação a isso. Parece que ela que confrontou esse suspeito lá e conseguiu espantar o cara. E eu acho que isso só veio à tona porque a Assunta deve ter comentado com alguém, né, que deu esse depoimento. E aí a mãe acabou falando que ela não disse nada porque não queria expor a Assunta, não queria colocar ela nessa situação, enfim. Mas foi um detalhe que aconteceu antes disso, né, que de uma forma ou de outra é um pouco suspeito, principalmente nesse cenário. Esse mesmo mês, a Assunta estava tendo dificuldade na escola. Ela sempre, né, foi muito bem e tal, né, falei que ela era bastante inteligente. Mas ela estava apresentando dificuldade durante suas aulas e durante a aula de música. Ela apresentava principalmente, né, sintomas de sonolência, acredito que por conta desses remédios que estavam dando para ela. E ela chegou a comentar com a professora que ela estava daquele jeito por conta de um pó que a mãe dava para ela. A sentença que eles receberam depois do julgamento foi de 18 anos de prisão, ambos, e mais uma vez não foi dito nem feito nenhuma alusão sobre o motivo, né, e nem quem fez. Em todo momento eles se diziam inocentes, que tinham que descobrir os verdadeiros culpados e etc. Inclusive, mesmo durante aí o tempo na prisão, eles continuavam reforçando isso. E entre as teorias, né, da motivação, por que fizeram isso com ela, primeiramente, principalmente aí a respeito de que ela seria um obstáculo na vida dos dois, já que eles não queriam manter mais o relacionamento. A única coisa que ligava eles, que seria de uma forma ou de outra um peso para eles conseguirem se desligar, era Assunta. Então eles resolveram colocar um ponto final nisso, né, para eles conseguirem ser livres, mas, mais uma vez, nada foi comprovado. E a segunda tem relação com a mãe. Tanto nesse sentido, né, ainda nessa questão dela estar se relacionando com outra pessoa, dela querer o divórcio, dela querer seguir a vida dela, querer a liberdade dela, é a única coisa que prendia ela ao relacionamento ou ao homem, era a Assunta, de uma forma ou de outra uma responsabilidade para ela, quanto até mesmo de acordo com a saúde psicológica dela. Diziam que ela era bastante instável, até mesmo um pouco imprevisível, que ela tinha até mesmo, né, depressão, enfim, fazia tratamentos, inclusive de tentativas de tirar a própria vida. Ela tentou várias vezes tirar a própria vida dentro da prisão, até que um dia ela conseguiu. Então ela não está mais viva, né, devido ter tirado a própria vida. Mas o pai permanece preso até hoje, né, acredito que ele vai ficar preso até 2031, ao meu ver, pouquíssimo tempo, né, por um negócio desse, mas enfim, e é isso. De forma resumida, né, em geral, não temos muito para onde ir mais a respeito dessa situação.
trouxe o maior e melhor resumo que eu pude para vocês aí a respeito dessa história. Como eu falei, são vários detalhes que tem de teoria e de desdobramentos a respeito também do julgamento, comportamento deles, mas eu acredito que já deu para vocês conseguirem compreender aí o cenário da situação. E agora vamos partir aqui para as cartinhas e tentar entender o que de fato aconteceu com a Assunta. Cartinha bem simbólica que caiu aqui agora, enquanto eu tô embaralhando. Vamos tentar entender aí o que de fato aconteceu com a Assunta. Gente, eu já posso adiantar para vocês só pela energia que essa menina... Às vezes, gente, eu posso falar moça, mas eu sei que era só uma criança, né? Praticamente 12 anos. Mas é costume. Moça pra menina, moço pra menino, né? Só porque tem gente que fala que moço que era uma criança, enfim. Mas eu já sinto uma energia de medo. Eu acho que algo já estava acontecendo, que estava colocando essa menina numa posição assim que ela temia, né? Espero que, enfim, vamos ver, ela não estivesse sofrendo nenhum tipo de maus tratos, por exemplo. Uhum. Deixa eu ver. Gente, é muito importante, eu sei que tem coisa que eu falo aqui que tem gente que pode falar, Jéssica, mas isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Eu recebi diversas sugestões, diversos pedidos para falar sobre esse caso, com diversos pontos de vista diferentes, perspectiva, crença. A gente falando, Jéssica, vê se foram eles mesmo, porque eu não acredito que esses pais de fato fizeram isso com ela. Acredito que foi uma outra pessoa e tal. Então eu sempre digo aqui que muitas vezes eu vou precisar vir aqui falar o óbvio se tiver que falar, porque afinal de contas é isso. Ou é a verdade ou não é, né? E mesmo que seja para reforçar. Tem gente que mesmo, né, que tenha todas as provas, não acreditam, principalmente por eles não terem confessado. O que eu gostaria de reforçar é que sim, foram eles. E não só isso, eu não acredito que tenha algo muito mais além que saia, que fuja da família. Existem diversas questões que estão por trás disso, tá? Primeiro, eu levaria sim muito para um lado
de que ela pudesse ser sim um empecilho na vida dos dois, porque eu vejo muito uma coisa de querer se livrar, sabe? E também eu não diria que tinha amor, entende? Não diria, eu não vejo. E, para além disso, eu questionaria até mesmo o intuito, o interesse de terem adotado essa menina. Porque eu acho que vai muito além. Para início de conversa, eu acho que eu vejo muito algo sendo já idealizado ou planejado desde antes. Eu não sei se até mesmo o fato dela ser uma menina chinesa, origem chinesa, que isso foi à toa. Muito pelo contrário, tá? Eu não sei, mas eu não vejo. Pode não ter sido encontrado nenhum indício de, como eu falei, algo íntimo com relação a ela. Eu não sei, sinceramente, se foram feitos exames que precisavam ser feitos. E para muito além disso, a gente sabe que não necessariamente precisa acontecer algo concreto. Para que um abuso aconteça, ele pode acontecer de diversas outras formas, mas que tem conotação aí, tem. E tem gente que tem um foco maior por certas características. Por exemplo, então essa coisa deles buscarem aí uma criança de origem chinesa, eu não acredito que seja em vão. Ah, Jéssica, mas aí você está falando com relação a quem? Ao pai? Se era só ele, a mãe tinha plena ciência disso. Eu não acredito que era só. Eu não acredito que era só mesmo, tá? Eu acho que ambos já buscaram, procuraram com essa característica. Não foi à toa, tá bom? É isso. E não tá me dizendo necessariamente alguém em si. Não tá me falando, a pior era a mãe, o pior era o pai. Não. Me mostra algo de fato feito em conjunto, tá? E eles, né, já arquitetando ou buscando, já tendo consciência do que eles queriam, para que, né, que eles queriam. E eu levaria sim para essa questão, para essa conotação. Provavelmente com o tempo isso foi se agravando, tá? Principalmente chegar num certo momento que a criança começa a entender melhor as coisas, né? Ter consciência das coisas. E ela sabia que vinha dos dois. Eu acho que a questão dos remédios pode ter sido para que ela não pudesse ver ou estar consciente na hora que alguma coisa estava acontecendo. Então, acho que vocês conseguem compreender, né? Para que eles pudessem fazer algo que ela não tivesse consciência, que ela não visse. E eu acredito que essa situação que aconteceu, desse tal homem mascarado lá, que tentou, né, fazer mal a ela. E se, numa dessas situações, ela acordou? Pode ser que alguém usava máscara para, se ela acordasse, ela não reconhecesse e soubesse quem era. Aí a gente chega na questão que ela pode ter acordado, pode ter visto lá essa pessoa próxima a ela,
supostamente a mãe teria chegado e colocado essa pessoa para correr. E a mãe não denunciou. Por que será que ela não denunciou? Porque ela sabia. Porque ela era conivente com isso. Eu acredito que o processo todo foi esse, tá? Até com relação a essa situação, pode ser sim que davam esse remédio para ela, que colocavam ela para dormir, para que ela não visse o que estava acontecendo ali com ela, enfim, facilitasse as coisas ou não corresse o risco dela ficar ali sabendo demais. Pode ter chegado num nível e a gente já, até mesmo essa situação dela ter visto lá aquele homem mascarado e tal, né? Ter tentado fazer alguma coisa contra ela, já poderia indicar, por exemplo, que o remédio já não estava fazendo mais tanto efeito, né? De repente, pela frequência e pelo excesso no organismo dela, pode ser que ela tenha visto alguma coisa, né? Acordado ali, visto e tal, e resolveram acabar com a vida dela por conta disso, porque ela acabou acordando, né, e vendo. E como eu falei, pode ser que não acontecesse nada que deixasse marcas, mas, mais uma vez, não é preciso para uma pessoa que é doente o suficiente para isso, né? Às vezes, com pouco ali, ele já consegue se divertir nessa situação, que é bizarra, nojenta, né? A gente sabe tudo isso. A gente sabe o que caracteriza isso, qual é o nome do crime para esse tipo de situação. E eu, sinceramente, acredito que ambos fizeram isso juntos, tá? Assim, eu acho que, de repente, a ideia de dopar, ou de fato dopar, vinha do homem, dessa figura masculina. Eu acho que ele que tinha mais interesse no que diz respeito a isso, sabe? Acredito que ela tinha plena ciência, mas eu acredito que era muito mais voltado para ele. Isso não tira a culpa dela, mais uma vez. Eu diria que, assim, estão os dois no mesmo patamar, porque você saber e você não fazer nada é a mesma coisa, né? Do que você fazer, do que você compactuar. E eu acho que ela já chegou naquele local que ela foi encontrada sem vida, tá? Pode ser sim que foi muito mais, porque eu vejo essa coisa dela estando sem vida ali. Então pode ser que ela tenha sido colocada lá, né? Depois de ter desencarnado. Mas quem de fato tirou a vida? Quem de fato, né, ali com as próprias mãos tirou a vida dela? Como eu falei, não tá me mostrando, eu vejo sim isso acontecendo. Diria sim que tudo aconteceu ali entre eles. Porém, gente, eu acho que, nossa, de fato vai muito além, tá? Porque eu não sei nem como explicar isso, como dizer isso, mas principalmente ele, né? Eu não duvidaria, por exemplo, se essa menina fosse usada para alguma coisa a nível externo. Se de uma forma ou de outra ele não expusesse ela a terceiros, porque é a única coisa que eu vejo que vai além e que é uma questão preocupante, sabe? Por quê? Essas pessoas que fazem isso, elas geralmente têm contato com pessoas que curtem isso também. Então, eu não sei até que ponto que ele não colocou essa menina numa situação para além deles, num sentido de terceiras pessoas terem
algum tipo de contato com ela ou com algo relacionado a ela de alguma forma, tá? Então, gente, ao meu ver, assim, resumo, tá? Eles já adotaram essa menina com um propósito, talvez por não ter amor, por não ser... Gente, a gente sabe que, assim, isso não é, de forma nenhuma, isso mancha a imagem de pessoas, né, que escolhem por adotar, que realmente, né, amam seus filhos como se tivesse nascido deles ali. Isso, de forma nenhuma, tem relação com isso. Mas a gente também precisa compreender e entender que existem pessoas ruins de toda forma, em qualquer lugar. E podem sim se aproveitar dessa situação. Tem gente que se aproveita dessa situação. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum a gente ver situações, casos, porque eles recebem, muitas vezes, para cuidar de crianças, né, que não têm uma família, que são órfãos. As pessoas recebem uma ajuda de custo. Então, tem gente que pega, que adota, que cuida de uma criança como se fosse ali, né, sua filha e tudo mais, mas elas recebem por isso. E tem situações de pessoas que pegam várias crianças, porque aí, quanto mais ganha, mas aí é uma situação, assim, péssima, que essas crianças são colocadas num ambiente sem amor, sem cuidado, muitas vezes, assim, situações precárias, porque, obviamente, né, também vamos pegar essa criança aqui, vamos ficar com o dinheiro que deveria ir para os cuidados dessas crianças, mas não vamos cuidar, que aí a gente economiza e o dinheiro vai todo pro nosso bolso. Teve até mesmo casos de crianças que perderam a vida por estarem mal alimentadas, mal cuidadas, enfim. Então infelizmente, tem gente que se aproveita dessas situações. E principalmente pessoas com essas características de, assim, de alguém doente mesmo, que conseguem sentir algum tipo de desejo, né, por pessoas dessa idade, é um prato cheio. Querendo ou não, não vai ser a sua filha, não é seu filho, sua filha ali não nasceu de você, você não precisa criar nenhum tipo de laço, mas ela vai servir a um propósito. Entendem? E qual será, assim, a motivação? Porque, né, tudo bem, quando as pessoas adotam, tem gente que faz questão de adotar uma criança com outras características, mas na maioria das vezes elas querem alguém que seja compatível com as características delas, para a criança se sentir mais pertencente, para você ter aquela coisa, né, de uma identificação. É raro uma situação em que alguém adota porque, ai não, mas eu me apaixonei por essa criança mesmo ela tendo outra origem. Foi isso? Ou foi, de fato, eles buscarem uma criança com essa característica? Entendem? Então vai muito além mesmo. Eu não acredito nem que isso tenha sido em vão, à toa, e que isso tenha surgido do nada. Por quê? Tinha algum tipo de maldade com relação a essa menina. Agora isso começou a acontecer nos últimos anos de vida dela? Eu não diria isso. E para além disso, como eu falei, tinha sim essa coisa de se livrar dela. Porque eu acho que tinha toda essa situação, sim, deles quererem, sim, enfim, principalmente ela, conseguir se desligar dele, essa coisa que conectavam, né, eles, essa ligação, né, que partia dela, da menina, tudo isso, mas eu acho que ela também não estava mais lidando muito bem com isso, sabe? Eu não sei se até mesmo ela sentiu algum tipo de ciúme, enfim, porque eu acredito que quem era bem mais ligado à menina era ele. E pode ser que essa vontade maior, sim, de desfazer dela partia da mãe. Então já vejo
essa intenção. Pode ser que isso já vinha até mesmo de um tempo. E até mesmo, quem sabe, a mãe não falando justamente isso, ó, porque no dia que aconteceu, que alguém descobrir, o que ela vê, que ela acordar aí nesses momentos, você vai ter que se livrar dela. Então, entendem? Acredito que já era algo mais acordado, sim, a respeito disso. E aí mostra justamente esse aspecto dela sendo dopada justamente para não ver, não saber, porque não vendo o que estava acontecendo, ela não poderia falar. Caramba. Agora eu vou perguntar aqui quem, de fato, né? Quem cometeu o ato, apesar de eu já ter aqui as minhas suspeitas. Quem que com as próprias mãos, né, tirou aí a vida dela. Quem de fato tirou a vida dela? Quem tirou a vida dela? Quem tirou a vida dela? Tá vendo? Ó, figura masculina. Não tem nem o que falar. Eu diria que foi ele, tá? Foi ele. Porém, por influência dela, tendo relação com ela, no sentido do que eu falei, ou ela fazendo pressão, ou ele sendo aconselhado a isso, orientado a isso, enfim. Isso diminui alguma coisa? Não, só tô falando como o mecanismo da situação aconteceu, tá? E muito isso, gente, ó, tô vendo muito uma situação em que pode ser sim que ela tenha visto alguma coisa, acordado, né? Porque me fala muito dessa situação assim de algo repentino. Por mais que já fosse algo previsto, como eu falei, alguma vontade ou ideia deles, pode ser que tivesse acontecido dessa forma. E como eu falei para vocês, para além disso ainda tem uma situação, essa situação de que ela estava percebendo algo de errado, né? Que nem ela falou ali para a professora, que a mãe estava dando um pó para ela, né, para que ela dormisse. Então aí mais uma vez já reforçando também a participação da mãe, apesar de eu ver muito mais o pai, também tem essa questão envolvendo a mãe, sim. Então eu acredito que ela participava ali ativamente, tá? Pode ser até mesmo que fosse algum tipo de doença dos dois. Doença, né? Enfim, vocês entenderam qual exatamente. E tem gente que entende isso como se, ai, não, isso não é doença porque está bem ciente do que está fazendo. Acho que vocês entenderam, né? Porque para mim o ser humano que tem essa vontade já não é normal. Então é importante que a gente deixe isso claro. E tem sim, gente, muita conotação com relação a isso. Não tem nem o que falar, tá? Ó. Essa aqui é uma cartinha que fala muito disso, do ato em si, tá bom? Não. E aí ficaram com medo dela falar, principalmente, tá? Ela percebendo, ela vendo, sabia que para isso sair ali da família pouco custava, então foi muito mais uma coisa de querer calar ela mesma.
e ainda, enfim, conseguirem aí se livrar de alguma situação no que diz respeito a isso. Tanto que, se a gente for parar para pensar, de fato, tudo aconteceu ali entre eles e eles dois juntos, que em nenhum momento ninguém abriu a boca para falar nada. Nada, assim, nem contra o outro, pelo menos até onde eu pude ver. É porque é muito natural, muito normal a gente ver nesse tipo de situação, nesses casos, em que chega certo momento, fica um colocando a culpa no outro. Quando vê que vai dar ruim mesmo, que o dele tá na reta, fala assim, não, foi fulano. Se tivesse sido só um, ninguém teria assumido nada por ninguém, muito pelo contrário. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Eu acho que a gente respondeu aí as principais questões a respeito disso, né? Que era motivação, por que fizeram isso com ela e quem, né? Quem de fato ativamente ali tirou a vida dela, e eles trabalhando aí em equipe, né? No que diz respeito a isso. Acredito que a mãe tenha levado, no caso, ficado com essa parte da ocultação, né? Mas os dois trabalhando junto. É isso. Qualquer coisa, né, vocês colocam aqui nos comentários, me diz aí se você conhecia esse caso, que você acha que pode ter acontecido, se você sabe mais detalhes, coloca aqui também, que é muito útil. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça também de deixar nos comentários a sugestão para o próximo vídeo, tá bom? Que é muito importante, o like se você não deixou no início do vídeo também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.